Salve Deus, boa noite. Estamos na quinta reunião do livro das Pequenas Histórias Amanhecer das Princesas na Cachoeira do Jaguar. Então, a gente vai continuar onde paramos. Nós paramos aqui, ó, a essas alturas, mas a gente podia voltar um pouquinho antes, só para relembrar. O que você acha, Cíntia? Pode ser? Acho ótimo, sim. Tá. Eu acho que eu estava dando uma olhadinha antes. Eu acho que aqui, ó, vai dar para a gente recapitular do que a gente estava falando. Ok. Aqui. Qualquer coisa que tiver errada na tela, vocês, por favor, me deixem saber, me interrompam, tá bom? Uhum. Obrigada. Pode começar. Nisso ouviram gritos alucinantes. Meu Deus, novamente o fio magnético. Novamente Iracema fora atingida pelo feitor Eufrásio. Tudo se repetiu com as mesmas correrias, até que pai João liquidou novamente o assunto com nova elevação. Desta vez, porém, com muito trabalho. Mais dias decorreram e notou que Iracema ficava cada dia mais pálida, com ar doente. A partir daí, tudo foi de mal a pior. Certo dia, fizeram uma vidência para saber o que deveriam fazer com a pobrezinha da Jurema. Dela participou vovó Gambina, que viera da Bahia para tirar o quebranto dos filhos da Sinhá. E na sessão daquela noite, decidiu seguir os seus irmãos naquela jornada. Vovó Gambina da Bahia rezou, Iracema, será que eu entendi bem? Vovó Gambina da Bahia rezou, Iracema, e esta, com seu passe magnético, começou a melhorar. A partir daí, na proporção em que ia se fortalecendo, ia também adquirindo forças para repelir o magnético do feitor. Tá no mudo. Você tá no mudo. Já. Por isso que eu estou falando aqui, não vai. Vamos dar uma relembrada do que a gente falou na leitura passada, que o feitor, ele estava... como que a gente usou? Ele estava... Ai, sumiu a palavra, peraí. Atacando Jurema, né? Com essa obsessão dele. Então, eles chamaram a vovó Cambina de fora, que rezou Iracema, que ela fez como que chama isso? Uma reza? Não, é uma Fez, reza, né? fez uma vidência, disse aqui. Isso que eu queria saber, o que seria isso? Passe magnético. Um passe magnético ela fez. A vidência é um passe magnético. A vovó Cambina da Bahia rezou Iracema. E esta, com o seu passe magnético, rezar é como se fosse uma... não é bênção. Quando fala que você tem que... é uma bênção, né? Uma benzedura, né? Que você Não, faz. mas eu não digo do passe, eu digo quando disseram, fizeram uma vidência. Certo dia fizeram uma vidência. Ah, lá em O que cima. seria? Para saber o que deveriam fazer com a pobrezinha da Jurema. Provavelmente pai João, ali novamente, né? O pai João que estava fazendo elevação, acho que pai João, que fazia as consultas dele, fez uma vidência. Eles tinham essas sessões de vidência, né? Vocês lembram? Que eles faziam, eles paravam de vez em quando para pai João, principalmente? Sim, na verdade, isso é uma coisa milenar. A É, pessoa entra em estado alterado da sim. mente, é uma meditação, entra numa meditação para poder acessar outros campos de realidade. Inclusive, eles chamaram a vovó Cambina para isso também. Ah, tá. A vidência foi junto com a vovó Cambina, que veio da Bahia.
Bom, vamos continuar, ver se a gente consegue ter mais alguma elucidação aqui. Vou colocar mais para cima. Pode ir. Vamos. A essas alturas, porém, as coisas já haviam tomado um rumo muito sério. Ninguém se lembrava mais de Tomás. Toda a concentração agora era no feitor Eufrásio. Urgia fazê-lo amigo antes que ele os atingisse. Isso porque pai João explicara que se doutrinassem o feitor, ele deixaria de atacar com seu magnético. A partir daí, o feitor começou a receber constantes visitas e foi melhorando tanto que chegou a pedir perdão muitas vezes. Eufrásio passou então a ser o confidente daquele povo. Sim, Eufrásio fora um grande senhor, até o dia que perdera a sua fortuna e sua família devido ao jugo. Com isso, fora obrigado a aceitar o triste lugar de feitor naquela fazenda de tragédia. Mais uma vez, a prova de que o homem se liberta por si mesmo. Sim, enquanto pai João e pai Zé Pedro ensinavam a sua doutrina de amor, o feitor ensinava também o que sabia dos mundos por onde andara. A vovó Cambina da Bahia também o rezava todos os dias. A vida do arraial, sem ter perdido sua harmonia, só agora, entretanto, voltava ao normal das toadas e das alegres fogueiras. Certo dia estavam todos sentados quando ouviram um barulho no mato, como se fosse um estouro de boiada arrastando tudo. Eles então carregaram suas espingardas e se entrincheiraram. Era uma vara de porcos selvagens que por ali passava, felizmente por fora do arraial. Assim mesmo, os nagôs mataram mais de 20 porcos, fazendo fartura de carne. Pai Juvencio e Zefa eram os únicos que tinham coragem de ir até um lugarejo por nome Abóbora. Certa feita chegavam na entrada da cidadezinha quando pai Juvencio viu uma mulher com uma menina meio desacordada nos braços. Ele chamou Zefa e cochichou no seu ouvido. Ela concordou com o que ele disse e ambos benzeram a menina, isto é, tiraram o espírito que estava com ela. A menina ficou boa e Tânia, sua mãe, deu a eles algumas frutas que tinha, se desculpando por não ter mais nada. Juvencio e Zefa comeram as frutas, trataram dos assuntos que os havia trazido à cidade e voltaram para casa. Ao chegarem, nem bem haviam pisado na soleira da cabana, quando sentiram uma violenta dor de barriga. Suas barrigas começaram a doer tanto a ponto de chamarem vovó Cambina da Bahia para socorrê-los. Seria veneno? A desenteria piorava e os dois apresentavam os mesmos sintomas. Pobrezinhos, dizia pai João, resolveram tantas coisas para nós nessa viagem. Deve ser provação. Deve ser Deus testando seus corações. Vamos fazer uma pausinha aí. Vamos, eu também tenho uma pergunta, mas fala primeiro. Quer fazer a pergunta? Posso fazer. A dúvida é porque a gente tem pouco estudo sobre os corpos em diferentes dimensões. Mas como é no macro, é no micro. Como é no micro, é no macro. Então, eu pensei que essa dor de barriga seria por... como é que eu traduzo depleted? Seria porque o trabalho que eles estavam realizando de fazer, de dar um passe, ou de organizar os chakras, ou de trazer de volta a saúde magnética para aqueles corpos onde eles estavam tratando, afetou o sol interior deles? E aí poderia ter dado esse problema, ao invés de sempre pensar que seria uma influência de alguma energia, de alguma forma pensamento, lava o espírito?
Boa pergunta. Tecnicamente, poderia ser, mas tia Neiva, ela tem um áudio onde ela está dando uma aula, as aulas de tia Neiva, que de vez em quando ela fazia, né? Ela veio exatamente com esse ponto, falando que não devemos aceitar nada em troca da, de ajudar alguém, né? Da caridade. Então, você está fazendo a caridade, você não deve aceitar nem um copo d'água, porque não é uma troca, né? Eu já ouvi, por exemplo, um mestre falando, eu gostei, achei razoável a explicação sobre a influência energética que pode ter em cima desses produtos que você recebe em troca dessa caridade que você faz. Você está fazendo a caridade, teoricamente, é para você fazer só de um lado. Você está doando e não aceite nada em troca, né? Mas o momento que você aceita é como se algum obsessor, alguém que está lá te provando, fala, então você está querendo alguma coisa em troca, de certa forma, se você está esperando alguma coisa em troca. E essa energia negativa de qualquer obsessor que esteja ali, trabalhando naquele local, vai para aquele produto que você está consumindo, ou seja, uma fruta, que nem eles tiveram, seja uma água. Então, uma vez aconteceu de a gente estar num trabalho de caridade e nós ficamos com sede no final e o mestre que estava conduzindo falou, não aceite nenhuma água. E na época a gente não entendia, a gente falou, mas por quê? Né? Que exagero. Eu falei, não aceite, depois eu explico. E foi assim que veio a explicação depois. Porque as energias que podem vir naquela água dos irmãos que estavam ali presenciando, né, pode ter influenciado alguma coisa e não vai cair bem. Como não caiu? Então, voltando à tia Neiva, ela falava que trabalho de caridade a gente não deve aceitar nada de volta. E essa dor de barriga foi uma demonstração disso. Essa foi a explicação da tia. Tecnicamente, eu não vi mais nada. Daí, não sei como a gente investigaria isso. Talvez o mestre Marcos depois possa nos ajudar com isso. Mas deu para ter uma ideia da relação caridade, não se deve fazer, não se deve pegar nada em troca. Ainda ficou aberto, né? Ficou isso. Não, não, essa é uma proposta muito boa. Até o próprio texto brinca com essa ambiguidade. Quando levanta a pergunta, seria veneno? E não responde diretamente, aí deixando margem para as duas leituras, que seria a nossa leitura mundana, né? Ou seria, sei lá, comida estragada, e a espiritual, que é consequência do trabalho da cura, ou o que você acabou de falar. Então, as interpretações aí, eu acho que todas são válidas. E também, isso que você falou vai do que eu penso, que às vezes pode acontecer, já aconteceu comigo, tá? Uhum. O preço do trabalho involuntário de fazer caridade sem proteção suficiente, já aconteceu comigo. Eu fui lá me achando a tal, que eu ia ajudar, e eu saí doente, e eu saí pior, porque eu me achava que eu tinha conhecimento vamos dizer, preparo, e eu não tinha. E não foi só uma vez, foram muitas vezes na minha vida. Esses Hoje em dia eu tenho muito ataques, respeito. esses ataques podem acontecer sim, principalmente quando tem uma cobrança em cima da pessoa e você não está devidamente preparada, pode acontecer esse ataque. Quando existem esses trabalhos de caridade dentro da doutrina, mas normalmente ele é feito sempre com doutrinadores juntos, né? Doutrinadores e aparás juntos.
Não que vai ser realizado um trabalho no local, não é isso, é só a presença mesmo, sabe? E é isso. Acho que Mas mais, aí a importância da tia Neiva fala, para mim, isso é uma, vamos dizer, é uma prioridade para mim, fazer as coisas corretamente. sim, Então, por isso que eu procuro aprender, porque eu sei da importância, da seriedade que é as energias, que é toda essa lei física, científica, que a gente não domina, pelo menos eu, não vou dizer a gente não, eu não domino, então eu procuro aprender para fazer corretamente, porque eu sei que eu já passei no passado, tem consequências se não fizer corretamente. Não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para dizer, ah, tá bom assim, vai lá assim. Eu sei que não pode, eu já sofri com isso. salve Deus, mestre André, bom vê-lo aqui. Salve Deus. Bom, vamos continuar, que eu acho que mais para frente a gente vai ter alguma explicação a mais. Pode continuar. Logo mais à noite, todos estavam em torno da fogueira e pediram notícias. Súbito, Jurema já estava ao lado de Zé Pedro, levantou-se bruscamente e apontando para os dois, que estavam abaixadinhos junto à fogueira, gemendo de dor, disse: Eles comeram prenda ganha pela sua caridade. Como? Disse Pai João. Ah, sim. Pena Branca não quer que a gente ganhe nada em troca do que faz. Sim, vovó Agripino também já disse. A gente só aprende com o espinho na carne, fincando. É, Pai João, todos nós temos um espinho na carne. Oh, meu Deus! Gritaram todos de uma vez. Sim, estamos conscientes. Nessa altura, graças a Deus, vovó Cambina já estava chegando com a cuia de chá. Eles, após tomarem o chá, contaram o que havia acontecido na entrada da abóbora. Todos então abraçaram os dois pela sua ação e cantaram em coro. Juvencio e Zefa comeram prenda da caridade que fizeram. Sim, receberam pagamento, e o Pena Branca não gosta de presentes ou de cobre. Zefa e Juvencio ainda tiveram uns 3 dias de dor na barriga. Tudo isso foi alegre e passou. Passou. Então é isso que a gente falou, né? Eles não gostam que recebamos prendas pela caridade. Agora, Mas nós poderíamos dizer que isso é uma regra? Não, né? Não poderíamos dizer que todas as vezes que isso acontecer, foi porque aceitamos alguma coisa? Poderia acontecer de uma pessoa aceitar e não acontecer nada? Existe isso? Existe um centurião preparado ou alguém que esteja tão preparado que nada possa acontecer? hum, Vamos dizer que seja inevitável. Vamos dizer que a pessoa, naquele caso que você falou, a pessoa estava sentindo sede, mas ela estava passando muito mal de sede. Vamos dizer que ela não podia esperar, que ela tinha que tomar alguma coisa, que ela se engasgou. Isso, certamente, a consequência disso seria algum problema de saúde? Eu poderia ser que não. concordo. Eu não acho que seja uma regra, não. Mas eu acho que num caso de urgência, eu acho que não vai acontecer nada mesmo, mas é o que eu penso, né? Agora, o que se fala aí é, por exemplo, o mesmo que aconteceu comigo. Ah, nossa, muito obrigado pela visita. Vamos fazer um banquete agora aqui, vamos comer, entendeu? Vamos sentar, vamos comer. Não, daí não. Daí é uma prenda realmente proposital, né? Tipo, opa, agora eu vou ganhar um jantar aqui porque eu fiz isso. Aí sim. Mas eu acho que num caso de urgência, está engasgando, você precisa de um gole d'água, acho que não vai acontecer nada.
Eu acho que a intenção. Eu acho que a intenção colocada é o que condena, na minha opinião. Eu ia falar basicamente isso também, que no caso ela até fala, tome isso que é a única coisa que eu tenho. Desculpa não ter mais. Ela estava dando aquilo ali como uma forma de pagamento. Eu acho que se você faz um trabalho, a pessoa agradece, morre ali, passa um segundo, você pede uma água, eu acho que isso não altera. Eu acho que a intenção realmente de te dar algo em troca pelo seu serviço. Eu acho que se isso não é feito dessa forma, não tem problema. É. Quer falar, Ara? Pode falar. Não, eu só queria. Não, sim. O que eu falei? Não. Eu só queria dizer da minha experiência que eu já fui algumas vezes na casa, não sozinha, em grupo, na casa de pessoas que estavam doente, e aí a gente dava um passe, lia o evangelho, e depois o dono da casa sempre gostava de oferecer um bolo, um café e essa coisa, e Hum, ficar conversando, né? Nunca me aconteceu nada. Mas seria até muito mal educado se a gente não aceitasse, porque isso faz parte, sabe aquela coisa quando você não aceita, você ofende a pessoa? sim. Então, e isso já aconteceu várias vezes, a gente fazia essas visitas de grupo na casa das pessoas. E eu não acho que isso era de forma alguma modo de pagamento, nem a pessoa fazendo, dona da casa, e nem o grupo recebendo, de jeito nenhum, era mais como se fossem uns amigos, assim, para sentar para tomar um café. Uhum. Essa que era a energia, sabe? Nunca foi nem de um lado, nem do lado da gente estar recebendo aquilo como pagamento, e nem do dona da casa, os donos da casa fazerem como pagamento. Eu nunca senti essa energia não, acho que estava bem claro. Esse é o meu sentimento, estava bem claro para as 2 partes. Então, nunca me aconteceu nada, nunca fiquei sabendo de ninguém ficar doente com isso. Eu acredito que seja da intenção, né? Se você estava sentindo essa leveza na intenção, no final, como se fosse uma família ali, eu acho que isso colabora, mas é difícil falar. É pouca Sim. experiência para falar. Mestre André, tem alguma experiência em relação a isso? Não, eu sempre levei essa conduta de não receber nada quando eu vou fazer um trabalho espiritual muito ao pé da letra, né? Muito à risca. Então, inúmeras vezes eu fui, por exemplo, fazer uma defumação, né? Quando eu era Janã, eu ia fazer uma defumação na casa das pessoas, né? Tinha algum problema na casa, tava uma energia e tudo. Então, a gente ia lá e, acompanhado de um doutrinador, fazia aquela defumação, fazia as elevações, tudo e tal. No final, tinha essa questão das pessoas oferecerem. Ah, vamos tomar um café, vamos. Né? E eu não tomava, eu não recebia nada. E nem as pessoas que iam comigo, a gente, por causa dessa história, né, aí, de que passei na Cachoeira do Jaguar, a gente sempre ficou muito assim, sabe? Falou, eu não vou pagar para ver. Então a gente falava, não, tá tudo bem, a gente já vai embora, depois a gente volta, toma um café, aí marcava um outro dia, né? E socializava, mas naquele dia que a gente fazia aquela ação, aquela manipulação energética, nada. Uma água não, porque uma água é uma água, né? Eu acho que a água não entra nesse quesito, né? Mas um café, um bolinho, um biscoitinho, já vai, assim, no meu ver, já padroniza como um pagamento, sabe? Eu acho Mas que a intenção, tem toda essa questão, mas dentro da questão da doutrina, assim, sempre quando eu estive dentro do Vale do Mês, eu sempre levei muito a sério isso, eu não tomava nenhum café, ia embora, ficava conversando ali um pouquinho, mas não tomava café, não recebia nada, sabe, para não não vai enquadrar pagar para nisso. ver, né? É, Ninguém quer pagar para ver. sim.
Na primeira vez que isso aconteceu comigo, eu não entendi, porque eu não sabia mesmo, e eu tive essa sensação de pensar, nossa, eu estou sendo mal educada com a pessoa, porque parece que são pessoas que querem fazer em troca também, mas ainda bem que eu fiquei quietinha, né? Viemos embora, e depois eu tive essa explicação, porque eu realmente não sabia disso daí. Eu fico ali na recepção, né? Eu sou da recepção, e eu já tive que muitas e muitas vezes fazer a pessoa... Fazer não aceitar a comida que as pessoas vinham trazer, com o coração todo feliz. Olha, nós trouxemos um bolo, e várias pessoas já falaram comigo e tiveram que voltar comer a comida maravilhosa. No início cortava meu coração, mas depois eu acostumei. Várias vezes eu já tive que fazer isso. E ninguém sabe, ninguém desconfia, porque eu faço muito discretamente. Eu acho que nesse ponto, eu vi algumas coisas assim acontecendo nos templos maiores, e eu entendi, eu faria o mesmo que você, Cíntia. Mas também tem um outro lado dessa vontade da pessoa em colaborar. Então, de repente, e só de repente, a gente pudesse aceitar, coloca de ladinho, né? E depois vê o que faz, mas sem distribuir. Mas para a pessoa ficar feliz, sabe? É uma ideia. Fica uma ideia. Mas em troca de caridade, daí eu não pago para ver também, não. Hoje não. Esse é o caso, a pessoa especificamente falou que queria dar por conta de tanta coisa boa que ela tinha recebido lá. Daí entra no, entra no arquivo. Não, então não. Verdade. Pode falar, Ara. Então, aí eu tenho uma pergunta, interessante isso, porque eu já vi lá no templo pacientes trazerem bolo, trazerem as coisas para o templo, não. Eu acho que a Cintia estava falando para ela diretamente, ou eu estou enganada, não sei. Mas Não, era para o templo, não era para mim, não, era para o para o templo. templo. E aí você falou para a pessoa voltar e não aceitou para o templo. Sim, porque de início, Ah. como eu não sabia, eu conversava com o adjunto, e o adjunto foi e me deu a orientação. Na época, eu não tinha feito ainda o meu treinamento na recepção. Então, eu não sabia, então eu participava. E todas as vezes que eu participava, ele começou a me orientar, e aí eu entendi. E foi por isso. Entendi, interessante, porque aí eu acho que eu já vi isso acontecendo lá. É. De pacientes trazerem e deixarem lá na cantina. Nós temos que lembrar, mestres e ninfas, que nós manipulamos energias. E nossas mãozinhas, né, esquerda, direita, recebem energias. E os alimentos, eles são materiais, eles são elementos transmissores de energia. Então, quando se coloca uma intenção numa comida, principalmente numa água, que é o maior condutor que tem de qualquer coisa, você vai fazer uma terapia, qualquer coisa é pedido para você tomar uma água para as energias passarem mais fluídicas. Se você vai num trono, a entidade, a vovó, pode pedir uma água ali, porque ela precisa de uma manipulação. Então, a água acaba sendo um condutor, né? É só para lembrar isso. Então, a gente tem que ter isso em mente quando a gente está recebendo e doando. Você mesmo pegar uma água para oferecer para alguém, você tem que estar com uma boa intenção ali, para não oferecer nada. A sua mão, né, a minha esquerda, ela vai colocar a intenção nesse líquido que eu vou oferecer, e ele tem que ser de coração, porque imagina alguém que eu não gosto, né? Eu vou lá na maldade, ponho uma intenção ruim na água, pode acontecer dela ficar com uma dor de barriga, sim. Não que, nesse caso, a pessoa que ofereceu o alimento estava com má intenção para o Juvencio e para a Zefa.
mas ali tinha intenções, poderia ter intenções de outros, né, de uma terceira entidade ali que estava de fora, um irmãozinho, qualquer coisa. Mas tanto a água quanto a comida, ela traz intenções, ela consegue passar intenções ali. Você faz uma comida com muito amor, a comida, de repente, você nem capricha, a comida fica maravilhosa, todos amam, não é? Quem nunca, né? A gente fala, às vezes a gente leva alguma coisa para o templo e sai maravilhoso, fala, nossa, teve a ajuda da vovó hoje, né? Teve ali um coisinho da vovó, né? Então é só para lembrar que nós também fazemos essas manipulações, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente recebe, com o que a gente põe na boca, com o que a gente oferece, e sempre ter no coração o amor e a boa intenção para a gente também oferecer o melhor, né? Sempre. Não oferecer na má vontade, porque nós somos, sim, responsáveis pelo que a gente está oferecendo. A caridade não é só na ação da ajuda básica que a gente dá, mas em tudo que a gente faz, em tudo que a gente coloca ali no nosso dia a dia. Dá para entender, mais ou menos, assim? Quis dizer? Gente, eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês estavam lendo, eu entendi isso num sentido mais de figura de linguagem. E aí depois, quando vocês começaram a interpretar, eu vi que era uma coisa mais ao pé da letra. Muitas vezes, quando a gente está lendo o Evangelho, muitas coisas que Jesus dizia era uma figura de linguagem, uma forma para as pessoas daquela época entenderem, né? Porque eu sou nova na doutrina, né? Eu acho um pouco rígido esse negócio de você não. Eu não vejo como um pagamento. É como a Ara falou, a gente já foi fazer às vezes evangelho e tinha um cafazinho depois, um negócio, e era um carinho, uma gratidão. Eu mesmo muitas vezes faço isso com outras pessoas e concordo com a Ara quando ela também diz que às vezes é até um pouco grosseira, às vezes a pessoa tá fazendo tão de bom coração e não é um pagamento. Então, assim, até que ponto que a gente sabe que isso aqui não era uma figura de linguagem, que era algo ao pé da letra? Existe uma explicação da tia Neiva? Alguém explicou e disse, não, é isso mesmo. Eu tenho essa dúvida. Sim, a tia Neiva, ela explicava isso nas aulas dela. Isso era um exemplo, ela dava essa passagem como exemplo para não aceitar. Essas histórias, elas foram trazidas por tia Neiva como ferramentas de estudo posterior, né? Então, foi uma coisa trazida por ela naquela época, atemporal, para que servisse. Então, são histórias reais mesmo. Essa história da cachoeira é uma história real, é uma história dos nossos antepassados. Nós poderíamos estar aí, né? É até interessante porque essa história, ela se passa em fazendas que tinham donos, tinham escravos, no ano de 1700, no qual não se tinha muito registro do que se acontecia aí. Não sabem por fora, né, o que os feitores contam, o que os feitores deixaram na história, mas internamente, o íntimo das fazendas, aí, se eu não me engano, eram 6 fazendas, uma próximas das outras. Não se tinha informação como era o dia a dia deles. Eles falam aí, acho que falaram um pouquinho antes, que eles lidavam com alguma coisa parecida com candomblé, né? Mas não se tem a história de como se formou, porque não conseguiam olhar dentro, na intimidade desse povo escravo, alguns escravos ainda, como que se formava, o que eles faziam. Então, é muito interessante porque essa história nos traz essa intimidade direto deles, né? E muitos de nós estamos aí, somos nós que estamos aí, né? Fizemos parte de alguma forma, não exatamente os personagens principais, mas a gente poderia estar em alguma dessas fazendas aí. Não é impossível, tanto como escravos quanto senhorzinhos,
né? Então, não é figura de linguagem, é passagem, e tia Neiva usava, sim, isso como exemplo. Ela usava isso como exemplo. Obrigada, Dani. Como eu falei para vocês, é uma coisa que eu vou escutando, eu vou absorvendo, mas coisas que são bem rígidas, assim, eu tenho uma leve dificuldade de ter uma. Às vezes eu fico pensando, será? Nossa, assim, para mim é um pouco estranho, tô sendo bem sincera aqui com vocês. Tipo, eu acho um pouquinho rígido, mas Sim, compreendo. parece. É bom saber, porque eu jamais saberia. Eu ia chegar lá e aceitar. Exemplo, uma vez eu queria levar um monte de pitanga, entendeu? Para todo mundo. Eu era paciente e eu queria levar um monte de pitanga na maior boa intenção. Vamos levar pitanga. E não era pagamento, era compartilhar com as pessoas que eu gosto. Simples assim, sabe? Então, eu tenho uma pequena dificuldade com coisas que são muito rígidas assim. Mas vou levar aí o aprendizado. Olha, por certa forma, foi muito inteligente por parte da tia não proibir, mas eu não sei se ela proibir a palavra correta, ser bem restrita nessa, restrita ou estrita, nessa regra de doação, assunto doação, porque a doutrina, quando ela fica um pouco, ela sai um pouco no público, ela fica muito em evidência, ela chama muita atenção. E a doutrina já teve acusações de ser, nada ser real, nada do que acontece lá é real, e que tudo que os médios fazem não tem nada proibido, mas a tia Neiva sempre foi muito enfática nesse negócio de não aceitar, né, doações. Mas já houve muitos assuntos de acusação de doutrina, da doutrina fazer em troca de favores, de dinheiro, que os médios faziam previsões por dinheiro, e graças a Deus não houve nem vai para frente, porque não aceitamos nada dos outros, é só dos médiuns. Então, isso já mostra autenticidade na doutrina, né? Eu acho que, de certo ponto, uma regra assim, ela engloba muitas outras coisas que a gente não vê, que a gente não entende. Sim, é revoltante. A primeira vez que eu vi, eu falei, o quê? Não posso aceitar nenhum cafezinho? Não posso pegar uma água? Fica revoltante. Mas quando você entende a técnica do que está por trás, é que nem o mestre André falou, eu não quero pagar para ver, entendeu? Eu não quero. Salve Deus. Mestre André, acho que é o primeiro? Salve Deus. E tem um outro campo, né, Dani? Porque, na verdade, todas essas orientações da tia trazido é para nos proteger de nós mesmos. E aí a gente tem que entender isso. Por quê? Porque aí você tem que ir para a história. Por que que o Jaguar é apolítico? Nem por que que a gente não pode envolver por política? Porque o Jaguar tem os seus transcendentes e nós já envolvemos muito com isso e nos perdemos muito com isso. Por que que o Jaguar não pode receber pagamento? Porque muitas outroras viemos como grandes manipuladores de energia e manipulamos essas energias ao nosso bem próprio. Usamos nossa mediunidade para o nosso bel prazer. Então, neste novo momento, a doutrina vem com essas orientações para nos resguardar de nós mesmos, para que não cometamos os mesmos erros que cometemos outrora, né? Então, tudo isso é uma armadura para nos proteger de nós mesmos. Então, a gente tem que entender os transcendentes que nós carregamos para entender o porquê dessas orientações, desse pode e não pode. Por que que tem as leis, né? Para nos resguardar de nós mesmos, porque senão a gente faz. Se já tem, a gente já faz um pouco, imagina se não tivesse, né? Então, é tudo para proteger de nós mesmos essas questões.
Salve Deus, perfeito. Perfeita colocação. Como é bom o doutrinador falar. Vamos lá. Mais alguma coisa, mestre André? Não? Não foi. Mestre Gleidson, pode falar. Salve Deus a todos. Salve Deus. Eu ia dizer basicamente o que o mestre André disse, mas a gente parte do princípio da seguinte informação. Todos nós, quando viemos encarnar nesse plano, a gente assumiu a nossa mediunidade, então ela foi de graça. Não tem condições a gente chegar aqui e cobrar do nosso irmão que está em dor, entendeu? Creio que a tia partiu daquela premissa que vai no livro de Mateus 10:8, que fala: de graças recebeste, de graças dai. Então, esse princípio é o que ela trouxe. A gente vê muitos mestres aí que se perdeu dentro da doutrina, e a gente tem histórias dentro da doutrina que usa da sua mediunidade para conseguir tirar daquele irmão que está com dor ainda o que ele mal tem ainda, né? A única coisa que ele tem, aquele irmão vai lá e retira. Então ela disse isso para a gente não cobrar e não aceitar por conta disso, porque se aquele irmão já está com dor e a gente vai tirar a única coisa que ele tem, isso não é caridade, né? Isso passa a ser um trabalho. Então o paciente já chega carregado de dor. E a gente usa a nossa mediunidade como comércio, isso já foge do princípio da nossa doutrina. Perfeito. É isso mesmo. Fernanda? Eu vou complementar, porque a Manu falou um negócio que eu fiquei reverberando na minha cabeça, né? De ser rígido e tudo mais, mas eu acho que não é nem questão, sabe, de rigidez, porque a gente pode olhar esse ensinamento como sim, é proibido fazer isso, mas eu acho que é muito mais interessante até pra gente como ser humano, não tô nem falando como médico, como trabalhador, como servidor, a gente aprender a fazer coisas sem esperar absolutamente nada em troca, sabe? E até mesmo quando é oferecido algo, você parar por aquele instante e falar assim: não, eu vim aqui para fazer, para doar e não trazer nada em troca, porque é muito engraçado você ver, a gente passa pela vida quando alguém fala para você, sei lá, nossa, como você é bonito, você não consegue simplesmente aceitar e receber isso, sabe? A gente tem que logo imediatamente falar assim: não, mas você também é. Sabe, a gente tem essa dificuldade de receber e de doar e terminar ali. Então, eu acho que é também um aprendizado para a gente como pessoa, não só uma obrigação da doutrina. Eu acho que isso faz a gente crescer como espíritos que somos, né? Eu acho que você realmente fazer e não esperar absolutamente nada em troca é um trabalho de crescimento interno, de, como é que fala, reforma íntima. Perfeito. Também acho, concordo plenamente. É um exercício pra gente, né? Sair sem aceitar um cafezinho é um exercício. Isso aí. Mais alguém? Eu não sei levantar a mãozinha, tá, gente? Vem dar uma olhada nessas ferramentas. Tudo bem, pode falar. Eu concordo. Eu também tenho essa dificuldade. Inclusive, por isso que eu devo ter, né, pensado nisso. Mas eu ainda não consigo enxergar como um pagamento, gente. Eu acho que deve ter gente que vai e faz como um pagamento, mas eu não enxergo assim, muitas vezes a educação que a gente acabou tendo, sabe? Digo pelas reuniões que eu tinha, né? Que era diferente, era o evangelho. Ou então a situação da pitanga, que em nenhum momento eu vou dizer que era, na minha cabeça, era um pagamento para ninguém. Era apenas querendo compartilhar. Então, eu concordo com a Fernanda, e acho que até por isso que é difícil para mim muitas vezes negar, porque eu, quando tenho carinho, penso assim, compartilho, se a pessoa não aceita, eu também já fico meio doída, né? Então, outra coisa que eu tenho que trabalhar em mim, na verdade, né? Mas não vejo como um pagamento, gente. Pode ser gente que vê dessa forma, mas não vejo. Por isso que eu, no começo, achei até que era uma figura de linguagem. Vi logo dessa forma. Uma figura de linguagem pra gente que realmente quer receber algo. Eu entendo, concordo com tudo que todo mundo falou, mas eu acho que para cada situação, a gente, sabe, depende, não é todo mundo que vai oferecer um cafezinho que é um pagamento. Para mim, cada situação ela pode ser analisada de uma forma, por isso que eu achei um pouco rígido, que não é todo mundo que vai fazer um café que é um pagamento, às vezes é uma educação, às vezes é, nossa, eu quero que tá esse momento com você, tomando esse cafezinho com você,
sabe? Sei lá. Só isso que eu pensei. Os mestres me corrijam se eu viajar muito aqui, mas indo num sentimento bem profundo, procurando uma explicação para isso, eu enxergo na doutrina do amanhecer uma linha quase tênue de trabalho e visita social. Então, é que o médium do amanhecer, eu acredito que eu não conheço outras doutrinas, tá? Eu não posso falar, só estou falando pelo amanhecer porque eu só conheço a do amanhecer. Eu acho que há um profissionalismo. Tipo, você está indo lá para trabalhar, você está indo para trabalhar. A hora que acaba o trabalho, você fecha e vai. Não tem essa separação. É a mesma coisa do estar no banco, né? A Cíntia pode falar isso melhor. Estar no banco do paciente, né? Quando você vai lá, você fica suscetível àquelas energias dele, não fica, Cíntia? Ali na recepção, né? Fica. Se você ficar muito com o paciente que está precisando manipular, você vai ficar suscetível àquelas energias, principalmente se você não estiver preparado. Quando você baixa a guarda, que já acabou, vocês fizeram tudo, fizeram lá elevação, teoricamente uma limpeza, mas você senta e volta, vai conversar de outra coisa, vai trazer outras energias, outras vibrações ali, vai chamar de novo, pode acontecer. Por que não poderia? Então, eu acredito que o jaguar, quando ele faz o trabalho dele, ele interrompe. Vai para casa, muda de roupa, quer sair, quer fazer outra coisa, continua a vida social, diferente do trabalho. É o que eu vejo. Tá? Eu não sei se eu viajei muito agora. Vocês podem me corrigir aí. Talvez essa seja uma justificativa do porquê nenhum cafezinho. Que, claro, não demonstra. Aliás, se você não tiver o cafezinho, você fica parecendo meio mal educado mesmo, né? Mas, vendo pelo lado profissional do negócio, estamos sendo diretos, objetivos. Viemos aqui para isso e não vamos colocar em risco um trabalho já feito. Né? De novo, vai testar, vai pagar para ver? Eu não pago mais. E por que não, de repente, até falar com a pessoa? Falei, olha, isso é um trabalho especial, é um método que a gente tem, outra hora a gente marca um cafezinho, adoraria, porque tá cheirando bem, qualquer coisa assim, né? Agradeço, foi de coração, salve Deus, né? Mas, Dani, você está falando do lado profissional, mas isso não pega tão pesado quanto o nosso transcendente, como o Andrezinho falou aqui. Cara, fala para uma pessoa que é alcoólatra, passar perto de um copo, um cálice de álcool, não dá. Nosso transcendente pesa demais. E quantas pessoas que a gente vê, inclusive de empresas, de religiões, sabe, que se perdem quase todos os dias, se a gente for procurar reportagens, a gente vai ver que a pessoa se perdeu. E começa do pouquinho, de um Sim, simples gesto. Mas por quê? Tinha alguma má intenção? Não tinha. O problema sou eu mesmo, entendeu? Porque o meu transcendente aí, ele está totalmente desequilibrado e eu nem estou sabendo. E naquele momento pode desencadear uma situação que eu não tenho controle. Aí é que está a questão. Como nós não lembramos, nós não sabemos o que pode desencadear e quando vai desencadear. Então, para que pagar para ver? paguei Eu pagar acho que o transcendente, como o Andrezinho falou, eu acho que é a grande questão. Ah, mas você na tua vida nunca não tem essa tendência. Ainda mais quem está indo fazer um trabalho desse tão nobre. Quais serão os ataques? E o transcendente daquela pessoa, como você falou também, Dani, antes, os que estão acompanhando ela. As pessoas que chegam lá na recepção, elas chegam assim com... salve Deus, ela, elas chegam com
uma cara ótima. Elas chegam ótimas, e às vezes elas chegam ali e você sente. E tem outras pessoas que chegam ali absolutamente irradiadas, incorporadas, e elas nem sabem. Quando a gente diz assim, tudo bem, os olhos delas estão trocados, como se ela estivesse completamente bêbada, e ela diz, tudo bem. Aí eu digo, pois não, venha por aqui. A pessoa está fora, completamente fora do ar, mas ela nem sabe. Então, para mim, né, eu só posso responder por mim, muita coisa sai do meu controle, que eu não sei. Eu costumo dizer uma infame frase minha, eu não sei o que eu não sei. Exato. Ótimo. Eu não sei o que eu não sei. As coisas que eu não sei. Exatamente. É com isso que a gente tem que tomar cuidado. Salve Deus. Mais alguém? Continuar mais um pouquinho? Vamos. Aonde que foi? Aqui. Gritaram. Ah, tá. Oh, meu Deus! Gritaram todos de uma vez. Sim, estamos conscientes. Nessa altura, graças a Deus, vovó Cambina já estava chegando com uma cuia de chá. Eles, após tomarem o chá, contaram o que havia acontecido na entrada da abóbora. Todos então abraçaram os dois e pela sua ação e cantaram em coro. Juvencio e Zefa comeram prenda da caridade que fizeram. Sim, receberam um pagamento e o Pena Branca não gosta de presentes ou de cobre. Zefa e Juvencio ainda tiveram uns 3 dias de dor de barriga. Tudo foi alegre e passou. Eufrásio, que agora era o conselheiro do grupo, também achou a lição muito importante. Primeiro pelas frutas, uma vez que Pena Branca não aceita pagamento pelo seu trabalho mediúnico, e segundo, pela denúncia de Jurema, que em sua clara evidência vira o que se passara. O pobre casal fora lesado pelas suas mentes preguiçosas, e tudo está espiritualmente pronto. Lembrando que uma vez que Pena Branca não aceita pagamento. Pena Branca é paiseta branca, certo? Peguei certo aí, né? Que eles chamavam ainda de Pena Branca. Quando paiseta branca estava encarnado como cacique, que ele não lutou contra os espanhóis, mas ele foi confrontar os espanhóis, que ele levantou a seta dele, né? E os espanhóis se curvaram diante de tamanho amor, não se sabe ao certo ali o que ele exalou ali de amor, de luz, e se renderam e partiram. A tribo que chamou ele para ajudar queria oferecer cobre, e era cobre, ouro, pratarias, coisas, né, metais, para ele de presente. E ele se sentiu ofendido, muito ofendido. Tira isso de perto de mim, porque... E não deixa os meus verem. Ele não queria nem que quem estava com ele visse. Exatamente o que o mestre André falou, por causa dos transcendentes. Não os deixem verem para não cair em tentação. Agora está trazendo aqui. E eu creio que venha daí esse pedido para não aceitar nada em troca. Tá? Só uma passagem. Essa historinha do paiseta branca com os espanhóis, ela está disponível, acho que no... deixa eu ver se a Ninfa Mariana está aí. Ninfa Mariana está aí. Não sei se ela pode falar, mas ela sabe bem aonde está essa historinha em desenho animado. Você conhece, mestre André, essa historinha? Ela é muito legal. Ela está Está no disponível. YouTube. Está no YouTube. Chama Dori do Vale. Isso mesmo. Dori do Vale. Dori do Vale. Uhum. Tá, depois eu vou tentar colocar lá um link.
é uma história bem interessante para entender como que foi essa passagem e por que que ele não aceitou toda essa recompensa em troca do que ele fez. Tá bom? Isso aí, obrigada, Mari. Vamos continuar aqui. Deixa eu pôr para cima. Paramos aqui, né? Pena Branca? Não. Sim, acabou onde diz tudo aqui. Pronto. Aqui, eu tenho uma pergunta sobre e tudo está espiritualmente pronto. O que quer dizer isso? Que a lição cumpriu o seu papel? Que esse episódio foi encerrado, essa questão aí, que não sobrou nenhuma dúvida sobre a questão da dor de barriga? Será que foi por isso? Ou não ficou nenhuma pendência? Será que foi isso? Tá falando... Essa frase aqui, o pobre casal foi lesado pelas suas mentes preguiçosas e tudo está espiritualmente pronto. Zéfo e Juvêncio, né? Eles foram lesados. Mentes preguiçosas, porque eles talvez não tivessem pensado em alguma consequência de receber aquilo. É o que eu consigo entender. Isso está claro, mas o que quer dizer tudo está espiritualmente pronto? Quer dizer que foi fechado esse episódio, foi encerrado? Eu vejo como a regrinha da causa e consequência. Ou quer dizer que tudo foi reequilibrado, o que havia quebrado a regra e agora está tudo resolvido? Sim, de certa forma, sim. Beleza. Alguém entende alguma coisa diferente? Sugestões? Mas eu acredito que seja isso. O espiritualmente pronto que eu vejo é que tem um sistema, né, por trás. Abrange tudo. A lei de causa e efeito, o doar sem receber nada em troca. É tudo uma engenharia que funciona direitinho sem precisar fazer muito, mas as mentes preguiçosas não conseguiram evitar uma consequência, então elas pagaram automaticamente por isso. Eu concordo com você, porque nessa frase ficou claro que a doutrina não trata isso como uma proibição arbitrária, mas como uma lei espiritual com consequência natural. Então, não é uma punição ou exigência, existe um efeito, né? Na mente de quem baixa a guarda. Quando a gente baixa a guarda. Não pensa, né? Você vai pagar para ver. Vai ter consequência. Isso aí. Continuando. Mestre André, só um minutinho, Cíntia. E só para... hoje eu acredito que a gente não vai ter essa consequência física, tá? Por quê? Porque nós já temos o texto e o conhecimento para nos alertar. Ou seja, a gente vai responder quando estiver em Pedra Branca. Porque lá em Pedra Branca você vai falar, você recebeu sim, e você sabia que você não recebia. Mas, entende? Então, eu acho que esse texto e todo esse contexto, ele vem para ser um alerta para nós, para que nós nos alertemos. Não quer dizer que vai acontecer. Que eu vou receber uma coisa e aí eu vou ter uma resposta se eu sofrer fisicamente, sabe? Eu tive uma dor de barriga, então eu recebi algo. Não, né? Não vai acontecer assim, eu acho que neste contexto, porque nós já temos o texto como um alerta para nossa consciência, para que nós nos armemos contra nós mesmos. Eu também vejo nessa questão. E as mentes preguiçosas, é muito tranquilo a gente compreender isso, gente, porque nós temos uma mente muito preguiçosa. Quem de nós já não começou uma dieta
e falou assim, eu vou comer um doce só hoje. Aí amanhã você falou, eu comi ontem, vou começar hoje, segunda-feira eu começo a dieta. E você nunca começa, porque a mente é preguiçosa humana, e se você não tiver alerta, se você não tiver um texto desse, com um exemplo desse para nos colocar alerta, a gente continua de preguiçosa e não desperta, não evolui, né? Eu vejo assim também. Obrigado. Eu gosto de chamar esses agora, né? Porque eu só entendi isso agora, não faz muito tempo, que essas pequenas histórias, elas são nossas ferramentas. Ela é muito rica, tem muita coisa para se aprender, tanto que isso justifica, tem uma tabelinha que os trinos, acho que foram os trinos que fizeram, não sei bem quem fez, mas com as pequenas histórias, instruções, enfim, tem uma hierarquia ali, né? Dependendo da sua consagração, você recebe algumas histórias. Tipo, acho que por tamanho, por densidade, né? De complexidade. E são ferramentas que vão sendo dadas lá no começo de tudo. Você é branquinho ainda, você já recebe que é para você já ir absorvendo e aprendendo essas coisas. E daí eu pergunto, quem lê isso com essa profundidade? Não lê, porque você tem que parar realmente e fazer um estudo do negócio para pegar pontinho por pontinho e falar, opa, aí tem uma coisa que passou, que é importante para mim, que eu faço, que não pode ser feito, porque tudo dentro dessa ferramenta vai ser útil para a nossa caminhada. Todas essas histórias não foram trazidas à toa. Não era que tia Neiva só estava contando historinha para passar a noite lá nos corujões dela. Ela estava trazendo ferramentas. Parece bobeira, cansativo, porque são 48 páginas, tem que ler, mas já é um grande material. E tem mais, né? Tem a noivinha desencarnada, tem outras que você vai entendendo esse mundo espiritual, como funciona. A gente viu, né, o do Ditinho, né, a consequência de uma mente que não pensa ali, que vive uma vida avoada, e depois ele não consegue mudar de plano, fica muito difícil para ele. Então, a gente vai aprender demais nessas histórias aí. Nem lembro mais porque eu comecei a falar isso, mas salve Deus, vamos embora. Onde paramos? Aqui, pai Zé Pedro e pai João se regozijavam da situação. Zé Pedro sempre perguntava: o que será de nós? Onde iremos? O que será de nós? Não seria melhor sairmos em vez de esperar o mundo aqui? Eu já não suporto mais. Oh, meu Deus! Zé Pedro, dizia pai João, quando o celeiro está pronto, o mestre aparece. São palavras de vô Agripino. Pai Zé Pedro, pai Lourenço, pai Francisco e muitos outros dos 70 membros daquele grupo estavam inquietos, menos pai João e Eufrásio, o feitor, que firmes em vovô Agripino permaneciam calmos. Certa manhã, Jurema avisou o pai Zé Pedro que chegaria muita gente para se curar. Os nagôs se reuniram e se prepararam para recebê-los. Já fazia 2 anos que ali estavam. Lá vem eles, lá vem eles. Lá embaixo avistava-se uma enorme fila de gente chegando. Só se ouvia gente correr para receber os chegantes. Mais para cima. Uhum. Zefa e Juvencio reconheceram entre eles a mulher cuja menina haviam curado e gritaram: Jurema, pai João, pai Zé Pedro, são gente que vem em busca da caridade. E perguntaram baixinho a pai João: não tem perigo de nossa barriga doer? Não, respondeu pai João.
E o povo foi chegando e fazendo ambiente. Que maravilha! Todos estavam felizes. A felicidade dos missionários de Deus. Tudo foi lindo com suas curas desobsessivas e seu amor, a dedicação de toda aquela gente. Meus filhos, eu gostaria de contar mais desta história. Porém, Manezinho, o 7º raio de Yucatán, não me deixa. Sabe por quê? Porque ele é também um personagem da Cachoeira do Jaguar. E você, meu filho, procure se encontrar nela. Com carinho, a mãe em Cristo, tia Neiva. Falei que a gente podia estar nela? É aí. Eu acho que dos dois jeitos, né? Tipo, tanto um de uma reencarnação aí, como a gente ter essa personalidade de um desses, né? Vamos começar outro? Será que dá tempo? Acho que dá, né? Mais um pouquinho? Aqui. Claro. Vamos começar outro? Sim. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Capítulo 5. Salve 6. Deus, meu filho. Capítulo 6, desculpa. Obrigada. Capítulo 6. Salve Deus, meu filho Jaguar. As trevas da noite nada significam para o espírito, pois este vê através do seu resplendor. Sim, meu filho, declaro com toda a confiança que não está longe o dia em que a ciência irá se colocar diante desta realidade que é a reencarnação. Ninguém poderá impedir o progresso. O mundo de hoje está brincando com fogo. O tempo no espaço não se registra. Não se sabe, porém, os caminhos físicos. No centro nervoso da Terra, tudo é lento, tudo vibra para formar a harmonia no centro eterno do homem. Seus rápidos contratos do etéreo magnético é o bem que lhes dá força. O homem, mesmo na sua consciência, confirma o seu penhor no eterno e, junto aos seus velhos sábios, retorna ao seu interior. Sim, meu filho. Acho que ficou bastante coisa aqui, né? Muita coisa, por favor. Pera aí. As trevas da noite nada significam para o espírito, pois este vê através do seu resplendor. O que eu entendo daí? Que as coisas ao nosso redor, elas são como a gente enxerga, né? Como que é que fala? Ver o bem em tudo, né? Como que é, mestre André, que fala a frase, agora sumiu. O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal? Exatamente, perfeito, é isso daí mesmo que eu estava buscando. Não só o conhecimento, mas você levar isso com você, né? De que tudo é bom, de que está tudo bem. Então, o que eu vejo aqui é que as trevas da noite nada significam para o espírito. E essa comunicação do espírito com a alma, ela vai fazer o seu olhar ficar resplendido, ali ficar, né, iluminado. É o que eu vejo. Declaro com toda confiança que não está longe o dia em que a ciência irá se colocar diante desta realidade, que é a reencarnação. Estamos aí, né? A ciência está até hoje tentando justificar. Eu acompanho bastante alguns cientistas médicos que trabalham tentando entender aonde a mente guarda informações e não está conseguindo, sobre reencarnação. Salve Deus, mestre Marcos. Quer assumir? Salve Deus. Não, pode continuar. Então,
Eu acho que é isso. Alguém tem. Peraí, ninguém poderá impedir o progresso. Realmente. Vamos comentar até aí, depois a gente comenta o resto. Pode falar, Cíntia. Tá sem microfone. Esse trechinho é incrível, muito profundo. E o que me chama aqui, e o que na verdade, me inspira, quando eu leio de pessoas tão iluminadas como a tia Neiva, tão incríveis, é essa parte aqui, olha. As trevas da noite nada significam para o espírito, pois este vê através do seu resplendor. Isso aqui é uma afirmação que está dizendo aqui que cada espírito tem a sua luz própria e não depende da luz física para enxergar, não depende em que situação você está, não depende de que títulos você tenha. Essa frase é muito profunda para mim, entre a percepção material e a percepção espiritual. Então, o que parece ignorância, sofrimento e incerteza, ele só é escuridão para os meus olhos do corpo, que não consigo ver a dimensão do que essa situação que eu estou passando, como ela vai me engrandecer, me elevar, fazer a minha luz brilhar cada vez mais. Então, por isso que eu gosto tanto de estudar, para que, já que eu não consigo ainda praticar toda essa imensidão dos ensinamentos espirituais, mas pelo menos eu vou alimentando o meu espírito com essa esperança de que eu vou dominar cada situação dessa que hoje eu acho que é a escuridão física, e que é vexatória para mim, esses altos e baixos, tudo aí é porque eu ainda não tenho esses olhos do espírito, ainda não dominam o meu corpo. Só às vezes que eu vejo, e vejo que realmente, só às vezes que eu consigo ver através desse resplendor, mas a luz não está nesse corpo aqui, e por isso que eu tenho que colocar a minha esperança e a minha lembrança sempre nesse espírito que continuará, independente de qualquer situação que eu esteja passando. Mas o texto é muito profundo, esse pedacinho que a gente leu. Muito profundo. Adorei. Muito bom. Mestre Marcos? Ah, Mestre André tá na frente aqui. Tudo bem, eu vou ter que falar uma palavrinha e vou ter que sair, que eu vou ter que entrar em outro estudo também aqui agora. Tá bom. Mas o que a Cíntia falou aí, gente, eu fiquei assim, as pontas dos meus dedos chegam a ficar gelado, né? Quando eu vejo algo tão profundo que me impacta tanto, que foi as trevas da noite, nada Coisa de aparar, significam hein? para... Não, desse jeito, porque aqui eu viro universal. Quando eu vejo uma profundidade dessa, eu viro universal, sem No mar? medo. As trevas da noite nada significam para o espírito, pois este vê através do seu esplendor. E aí, quando eu vi isso aqui, eu lembrei na hora de Jesus no deserto, quando ele vai preparar no deserto os 40 dias e as 40 noites, né? Onde ele é atentado, ele é oferecido, tudo e tal, e ele tinha essa luz, ele tinha essa clareza, e esse resplendor tão nítido, e tão seguro disso, encantador, e a tia Neiva também, né, na sua fase, quando ela tá lutando ali com aquela máquina de oxigênio, assim, pegando fôlego, onde que não tinha, para trazer o máximo de conhecimento para nós, trazer o máximo, né, de explicação, de proteção, de auxílio. Então, é um espírito, tem uma consciência disso, é muito grande, e alimenta nós, porque nós também somos iguais a esses espíritos, e nós temos que ter essa consciência, essa verdade inserida dentro de nós, para que nós passamos pelas nossas trevas, para que nós passamos pelas nossas noites escuras, e para que nós não sejamos abatidos por isso, mas que a gente sempre pegue na esperança e na firmeza dessa verdade,
nem que nós somos este esplendor. E nós temos que ver através deste resplendor que está em nós, em nosso espírito. Gente, só isso aí daria para ficar 10 anos falando sobre. Também acho. Quero agradecer vocês pela oportunidade. Eu que agradeço pela presença, pela participação, pela colaboração, pelas elucidações, pela energia, por tudo. Tá? Salve Deus. Boa noite. Boa noite. Mestre Marcos, gostaria de deixar a sua... Não Sim. levantei a mão, não. Não, eu sei que não, mas pode conduzir. Não, pode continuar lendo. Salve Deus. Pode ir, Dani, que você está fazendo um excelente trabalho. Obrigada. Marcos, você vai ser destituído. Tá Salve bom, Deus. sem problema. De forma nenhuma. Vamos lá. Ó, só vou abrir a câmera porque eu sei que é bom quem tá dando a reunião ter alguém para olhar. Isso é. Por isso eu vou abrir a câmera. Olha, essa parte aí, ninguém poderá impedir o progresso. Isso eu já ouvi algumas vezes, né? Da tia mesmo, enfatizando muito sobre a ciência, que nos tempos difíceis somente na doutrina, o nome que ela usava espiritualidade, como que ela falava, gente? Ela usava uma palavra para falar que somente as que levassem, trabalhassem junto com a ciência, que continuaria, que resistiria aos acontecimentos, ao tempo. Agora, o mundo de hoje está brincando com fogo, eu não sei a que situação que se referia ali, né? Que essa é uma parte que parece que é a tia Neiva que está Olha, falando. me soa como uma advertência, tipo, que esse avanço, que é o que a gente está vivendo agora, né? Esse avanço científico, esse avanço tecnológico, sem a consciência espiritual, ele é muito perigoso. É um tema, na verdade, que não só tia Neiva traz, mas grandes, grandes sábios. No final das contas, se o homem não tomar consciência da reencarnação, vai ficar difícil para ele se vencer todos os dias, porque ele vai continuar dando passagem para aquele resquício das reencarnações passadas, né? No meu Esse texto não foi escrito nos anos, não é 80? 1980? Eu acho que é 80 que está aí. Então, o final dos anos 70, estava aí a Guerra Fria, né? Estava uma corrida aí de armas, de armamento, bem forte. Poderia ser que ela... Infelizmente, eu estava até citando sobre a ciência um pouquinho antes, né, que a ciência está investigando até hoje como que funciona o mundo espiritual, onde fica a consciência, se fica nos neurônios, onde fica. E eu percebi que muita coisa dessas pessoas de mais lideranças, né, são colocadas como misticismo. Então, tudo que a ciência não consegue justificar é colocado como misticismo. No meu ver, isso é um pouco perigoso, porque você ignora essa ciência de que nós teríamos que estar conscientes das nossas reencarnações, ou do que poderíamos ter sido nas reencarnações passadas, para a gente tomar cuidado com o que a gente está fazendo nessa, para ter a consciência que essa vida, essa oportunidade que a gente teve aqui, é o momento
de nos melhorarmos. E ignorar isso no mundo, continuando com guerras, continuando com as ganâncias, com a politicagem, isso só vai se comprometer mais, está perdendo chance. Então, no meu ver, o que ela está falando aí é que o mundo de hoje está brincando com fogo, né? O tempo no espaço não se registra, tipo, o que ele fez tá feito, tá lá, e vai ser. Ele tem, não dá para ignorar. Não sei se eu viajei muito aí. Deu para entender? Desce um pouquinho, sobe um pouquinho a página. Só um pouquinho. É o último parágrafo. Aqui? Sim. Não sei se eu viajei muito. Mas eu acho que também quando ela fala que o mundo de hoje está brincando com fogo, ela fala logo em seguida que o tempo no espaço não se registra. Ou seja, isso é algo que você emana de uma forma grandiosa, sem tempo de, amanhã vai ser assim, sabe? Ou no passado foi assado. Eu acho que é um negócio também que pega muito, porque a gente vive muito baseado no tempo. Sabe, eu ainda tenho amanhã para melhorar, e a gente vai sempre empurrando, porque pra gente o tempo existe, né? Mas eu acho que é algo muito mais intenso do que isso, e a gente não tem a menor noção. E é aquilo, por exemplo, antigamente as pessoas não tinham noção que a gravidade existia. Até, por exemplo, sei lá, Newton começou, a maçã caiu, vamos lá, e ele começou a ter uma noção de que a gravidade existia. Mas isso não significa que essa lei já não se aplicava a todos nós desde o Sim, princípio. E eu você acho que é não. isso que eu acho que é isso que funciona também, sabe? A gente vive nesse negócio, misticismo ou tal, mas a gente não para pensar que independente de ser misticismo ou não, ou da gente ter noção completa de como as coisas funcionam, elas agem sobre a gente. E a Claro. gente tem que prestar atenção nisso. A gravidade existe independente de você acreditar nela, né? Então, a reencarnação, ela tá aí, ela existe independente de você acreditar nela. E mesmo que você haja de forma inconsciente, no final das contas, tudo retorna ao seu sol interior. O que é o sol interior? Corpo, alma e espírito. Correto, mestre? Correto. Sim, senhora. Então, o que é essa consulta ao seu corpo, alma e espírito? É justamente você trazer nos dias de hoje um ser que você veio para recuperar e você inconscientemente não o faz. Você diz o elitro, né? Não só o elitro, não estava nem pensando no elitro, não, eu estava pensando mesmo na personalidade, em um carrasco na vida passada e nessa vida ele vem colocando algumas imposições, tendo aquele perfil ainda que ele precisa melhorar, que precisa ser revisto, e ele ignora, a reencarnação não existe, assim, grosseiramente falando, né? Por aí que eu falo. Eu percebo aqui uma coisa, parece que esse texto foi escrito ontem, né? E É a gente está atemporal, falando, a gente tá falando da cachoeira, do amanhecer na Cachoeira de Jaguar, né? 1800 e 1700. 1700 e lá vai fumaça, né? Até quando eu peguei aqui, eu falei, mas eles estão lendo alguma carta? Como que é isso? Que não sei, o que isso tem a ver com a Cachoeira de Jaguar, né? Fiquei pensando eu. Mas Pois é. eu consigo perceber aqui, Dani, a tia falando nas entrelinhas, codificada a questão do sistema primário, né? Sim, Porque o que acontece? Ela diz aqui, ó, declaro com toda a confiança, né, com toda a certeza, né, que essa confiança é completamente diferente da fé, né? A fé, você confia sem ter a certeza, né? Essa confiança aí, você sabe o que está falando, porque era uma clarividente escrevendo, né? Que não está longe o dia em que a ciência irá se colocar diante da realidade que é a reencarnação. Quase, eu não sei, mas quase que já dá para comprovar cientificamente a reencarnação, né? Que existe reencarnação. Mas
existe todo um sistema que não permite, né, que isso venha à tona, né, e isso está impregnado desde que a gente coloca o filho na pré-escola. Esse sistema já está completamente impregnado e que não permite que, ou seja, eu lembro vai falar do mestre Hélio, né, do Hélio Couto falando do Amit Goswami, não sei se vocês conhecem, era um grande metafísico e fazia, eu não sei se ele é clarividente, mas ele fazia cura à distância, essas coisas todas, né? Mesma coisa que ele fazia, né? Ele conseguia fazer, e ele era um cientista, né? Então, a comunidade científica colocava ele de lado, porque fala, não, isso aí não é ciência, isso é misticismo, né? E aí, eu não sei se todo mundo aqui já viu o filme, eu vou colocar lá o link, Quem Somos Nós, que foi um grupo de cientistas, né, tentando provar cientificamente para o mundo inteiro, mostrando que nós somos feitos de pura energia, né? Eles são cientistas que falam de mecânica quântica, né? E todos esses cientistas, tem um lá que ele fala, eu tive que abrir mão de todos os meus empregos e eu só consegui ficar com um para manter minha família, porque ou eu falava a realidade que eu encontrei na mecânica quântica, ou eu não falava e continuava com meus empregos. Eu preferi abrir mão dos empregos, fiquei com um só, para conseguir falar, né? E aí eles fizeram um filme, Quem Somos Nós. E aí, quando ela fala que não dá para impedir o progresso, é isso, ou seja, vai chegar um momento, né? E esse momento ele vai chegar por amor ou pela dor, não tem jeito. Que as pessoas vão ter que falar, olha, não é possível, por que eu sofro tanto? Né? E vai falar, você sofre tanto porque você precisa se fazer alguns reajustes, entendeu? Mas que reajuste? Vai começar a entender, aí quando senta num trono, né, não entende nada, mas sentou num trono, a vovó, o vovô vai lá, puxa um irmãozinho daquele que está sugando a energia, e a pessoa fala assim, eu não sei o que aconteceu aqui, mas a semana foi maravilhosa. Aí volta outra vez, aí começa a pesquisar, daqui a pouco fala, é óbvio que isso existe. O cientista pode falar o que quiser, mas isso existe, porque eu senti aqui, ó, na pele. Isso, entendeu? Eu vou deixar a Cíntia falar, depois eu falo mais um pouquinho. Pode falar, Cíntia. Obrigada. Eu quero aí na linha de pensamento da Fernanda e do mestre Marcos aí, que essa palavra aqui, penhor, foi muito bem escolhida. Estou falando sobre a frase: o homem, mesmo na sua inconsciência, confirma o seu penhor no eterno, né? Penhor, eu busquei aqui o significado, significa a entrega de um bem, como joias ou objetos de valor, para garantir o pagamento de uma dívida ou de um empréstimo, né? Então, eu achei que essa palavra foi muito bem escolhida, porque o penhor não é uma promessa vaga. O penhor é uma garantia de um compromisso, né? Então, na lógica que eu entendo, uma das que eu captei aqui, que é o compromisso que a minha alma assume antes de encarnar. São pactos, missões que foram traçadas no plano espiritual antes do meu nascimento, né? Mesmo que eu esqueça, mesmo na minha inconsciência, não é preciso que eu saiba, não é preciso que eu entenda, não é preciso que eu acredite conscientemente, né? Esse compromisso vai se cumprir de qualquer forma. Como a Fernanda estava falando, né? Uma lei que vai agir independente da minha, sabe, adesão intelectual, vamos dizer, se eu aprender sobre isso ou não, né? E quando fala que junto aos seus velhos sábios, eu quero acreditar, né, que nós nunca estamos sozinhos. E mesmo sem perceber, esses mentores espirituais estão acompanhando silenciosamente, inclusive eu, que não tenho a consciência do todo, né? Dos meus detalhes, do meu transcendente.
E para completar, eu colocaria que junto aos seus velhos sábios, retorna ao seu sol interior, nessa consulta constante à sua alma, ao seu espírito, ao seu corpo. Esse trabalho em conjunto, né? Em cima disso tudo aí, desse penhor. Interessante. Muito bem, Nossa. Dani. O sol interior sendo o ponto de partida e o ponto de chegada, que sempre Mestre Marcos está falando isso, que é o retorno. Sim. E ela fala aqui, ó, seus rápidos contatos do etéreo magnético, né? Essa energia que está no Sol interior, né? No plexo solar. É o bem que lhes dá a força. O homem mesmo na sua inconsciência confirma, né? Como você leu agora, o seu penhor, né? Que ninguém lembra o que assumiu antes de reencarnar, né? Mas a gente vai ter que cumprir aquilo que assumiu antes de reencarnar. E aí embaixo ela continua falando, né? Que em breve irão chegar, dias irão chegar em que o homem espiritualizado será sentido pelo profano, ou seja, isso aqui eu vejo a conjunção de dois planos. Quando o véu se rasgar e todo mundo se desesperar e a gente vai estar aqui, ó, pleno como um Buda. Ah, chegou o momento que a gente estava esperando há tanto tempo, que bom. Senta aqui, vamos conversar. E todo mundo vai vir, né, como diz na carta 72, né, com os pés sangrando e buscar a gente. Como que vocês podem... Eu estou pensando aqui a mesma coisa que aconteceu com os verdadeiros discípulos de Jesus na época lá do Coliseu, né? Como que pode esses caras estar indo para ser morto e felizes da vida, né? Eu fico imaginando que a cena vai ser igual. Como que pode estar todo mundo desesperado, né? O apocalipse zumbi acontecendo e esse povo louco aí do Seta Branca tranquilo, em paz, bom, ou deveria estar tranquilo, em paz, né? Para ajudar aqueles que não têm esse mesmo conhecimento que a gente tem, né? Isso é uma parte muito densa, sabe? Muita coisa que a gente pode tirar daqui. Pode seguir, Dani. Vamos continuar aqui, sim, meu filho? Uhum. Vamos. Pode continuar. Sim, meu filho. Breves dias irão chegar em que o homem espiritualizado será sentido pelo profano como uma música literária da mais alta sinfonia. Sim, meu filho. Segundo as leis e forças que governam todas as coisas que Deus criou, o homem, na totalidade, sempre procura empregar sua força mais para impedir o desenvolvimento da terra. Vê-se assim como a se punir pelas suas próprias leis. Leis sempre para punir outros, e não sabem se desviar e continuar a punir. Sim, Vamos meu lá. filho. Agora ficou, vamos ver essa daí que agora ficou bastante. Segundo as leis e forças que governam todas as coisas que Deus criou, o homem na totalidade sempre procura empregar sua força a mais, sua força para impedir o desenvolvimento da Terra. O que eu entendo aí, Dani, assim, ó, deixa eu começar, vamos ver se dá uma luz. O que eu entendo aí, né, quando Olorum criou as dimensões manifestas, a gente sabe que ali junto, né, os seres que estavam, vamos dizer assim, para a gente entender, acima dele, que olhou, vai fazer besteira, vamos ajudar, aí criou umas regras, entendeu? Colocou uns seres luminosos ali no meio para que a coisa não fosse tão mais complicada, né? E aí existem regras, né? Existem leis que foram criadas, né? E, por exemplo, quando eu vejo alguém falando assim, graças a Deus, foi Deus que... graças às leis, né? Não existe um Deus que está
Ah, não, eu vou te dar uma casa nova porque esse ano você não fez uma buzinada no trânsito. Não existe um Deus cuidando individualmente. Foi criado um conjunto de leis, né? E essas leis estão aí. Né, como um grande mestre que eu tenho, ele fala, não é porque você não conhece a placa de contramão que se você vai entrar e uma carreta não vai te pegar de frente. Ah, eu não sabia que era contramão. Não sabia, volta para a sala e vai estudar. Entendeu? Então o universo tem lei. Né? Se você aprende as leis e você flui com ele, a gente está aqui para ser feliz também. Se você não conhece a lei e vá contra a lei, mais cedo ou mais tarde a dor chega. Né? Você mudou aí, Dani? Eu não me perdi. Onde que tá? Aqui, nessa daqui. Ah, ok. Então, as coisas que Deus criou, eu penso que sejam essas leis aí, no início, com o Olorum, né? E assim, só para deixar claro aqui, gente, o Olorum, ele é o Deus criador, né? Do mundo físico, né? E hoje ele é um Deus unificado em Cristo Jesus. Por isso que a gente fala lá, nas emissões, né, com os poderes de Olorum, naquela época, na linha desse amanhecer, né? Lembra que nós temos interoceptível, né? Que tinha chamado Jeová branco e Jeová negro, né? Lembra do desenho do Pica-Pau, né? O anjo e o demônio. Não vou falar quem é quem, porque a tia não deixou, né? Então, a maldade, ou seja, não a maldade, vamos dizer, o positivo e o negativo, em termos de polaridade, está dentro de nós. Então, com os poderes de Olorum na linha desse amanhecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que eu quero dizer. Que isso aqui vai ficar aberto na internet. Né? E tem até a ver com o que o mestre André falou lá, que também eu não vou entrar no assunto, mas quem depois quiser aprofundar, o mestre André falou, Jesus foi, né, tentado, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, depois foi tentado, né, aquela famoso texto da tentação de Jesus. A pergunta é, quem tentou Jesus ali, né? Fica só a pergunta no ar. Então, então, as forças que governam todas as coisas, tá vendo? As forças que governam todas as coisas que Deus criou. O homem, em sua totalidade, sempre procura empregar suas forças para impedir o desenvolvimento da Terra. Né? O que eu entendo aqui é, de novo, eu sempre tenho que voltar para o sistema primário. Né? A Terra, ela tem como o Sol tem, como a Lua tem, como todo Sol, ela tem um ciclo, né, de nascimento, desenvolvimento, né, por exemplo, do Sol vai explodir, vai acabar, né, seu combustível ele vai explodir, não sei qual o nome bem científico, mas vai engolir, inclusive, a Terra, né, o futuro da Terra é se unificar no Sol, né, e aí só para a gente começar a lembrar do que a gente fala muitas vezes mecanicamente, né? Ó Jesus, a luz do sol que emana sobre nós, e o futuro da Terra é se unificar em quem? Em Cristo, né? O astro que representa o Cristo para o sistema solar é o Sol, né? E nós somos governados pelo Sol e pela Lua, né? Fica mais uma dica aí que a gente não pode entrar muito profundo aqui porque fica aberto, né? Então, impedir o desenvolvimento da Terra. Vê-se assim como se punir pelas suas próprias leis. O que eu estava falando, então, que eu sempre vejo isso, né? Que o homem trabalha para impedir o desenvolvimento da Terra, porque a Terra, muito tempo atrás, os seres que começaram a habitar a Terra, eles tinham muito poder, eles sabiam manipular energia, né? Porque eram missionários que vieram de outros sistemas para ajudar, né? Eu gosto de dizer esse termo terraformar, e de repente eles gostaram de ser tratados como deuses, né? É igual eu sempre falo, né? Eu voltar numa época que nem tinha descoberto fogo ainda e voltar lá e saber misturar farinha com azeite de oliva e fazer um pão. Vamos chamar de Deus, né?
O que eu fiz? Manipulei energias, né? Manipulei o trigo, manipulei a oliva, misturei os dois, né? Peguei água salgada, esperei ela evaporar, peguei o sal e fiz um pão numa época que eles eram coletores e caçadores. Vamos chamar de Deus, né? Porque eu tenho uma tecnologia que ele não tem. Então, esses seres, quando iam desencarnando, eles não queriam largar o osso, né? Isso a história nos conta, né? Da doutrina. A doutrina nos conta isso. E eles começaram a habitar uma dimensão que a gente chama de dimensão etérica. Mas só que para habitar a dimensão etérica, eles não tinham mais o que está escrito lá em cima, né, que na Terra, né, tudo vibra para se organizar. Ou seja, eles não tinham mais essa energia que vem através do alimento, que a gente chama de energia magnética. Então, eles começaram a buscar essa energia dos seres que estavam, né, habitando o físico. E aí vem o trabalho de Pai Seta Branca em resgatar muitos povos que nem existem hoje, os maias, os astecas, os incas, os tautecas, né, e outros, né, que eu não sei muito bem, assim, de cabeça, mas só você olhar quantas falanges missionárias tem, é um número, no mínimo tem um número de povos que já não existe mais e que estão habitando, né, fora da matéria, etérico, astral, e que o Pai Seta Branca tem um compromisso de resgatar esses povos, né? Então, esses seres que eu entendo aqui, que trabalham para implantar esse sistema para que a gente continue, né, no que o budismo chama de roda de samsara, né? A gente encarna e a gente entra no sistema que eles criaram, porque esse não foi o sistema que Jesus criou, né? O sistema que a gente vive hoje não é o sistema que Jesus criou, né? E aí você pode pensar, eu não vou entrar em detalhes, mas em sistema político, né? Onde para um ser aqui, o outro tem que estar aqui, né? Não pode estar todo mundo igual, né? Tem que ser, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a cultura é de vencer, vencer, vencer. Desde pequeno as crianças disputam, jogo de futebol, premia, toda empresa, todo lugar que a gente vai, tem lá o funcionário do mês. Aquilo é uma cultura, né? Que sempre tem que ter um vencedor, sempre tem que ter um ganhador. E para ter um ganhador tem que ter, se tiver 100, tem um vencedor e 99 perdedor. Entendeu? Então, essa não é, no meu ver, a cultura de Jesus, né? Então, esse sistema que a gente vive hoje, que a gente tenta, né, como Jesus, alguém falou aí, né, Jesus falou, estar no mundo, mas não ser do mundo, é o que a gente está tentando aqui, através, né, dessas reuniões, despertar para estar no mundo e não ser do mundo. Por quê? Porque senão a gente continua nesse ciclo, desencarna, aí fala, nossa, não fiz o que eu devia fazer, pede para reencarnar de novo, agora vai fazer certinho. Aí reencarna, e aí entra de novo no sistema, e aí continua doando magneto para quem está desencarnado, e aí fica esse ciclo eterno, até que a gente consiga, estando encarnado, que é mais fácil, né, chegar a essa consciência e falar, não, agora chega, essa reencarnação, eu vou me iluminar. E a doutrina nos dá toda a condição de se iluminar nesta reencarnação. Não importa se esteja na 21ª, na 20ª ou na 16ª. Não importa. A doutrina dá toda a condição, né? Por quê? Porque Pai Seta Branca diz, o trabalho incessante aliviará as dores do karma, né? O que é o karma? O karma é aquilo que eu organizei para viver nesse tempo. Então vai chegar o karma, eu trabalhei, eu tenho um bônus, eu estou equilibrado com os meus bônus e eu vou conseguir passar mais suavemente por aquele karma. Isso se o karma não for resolvido fora da matéria, né? E Pai Seta Branca nos dá os trabalhos transcendentais, que é para a gente resolver, né, situações que vivemos em outras épocas. Então,
E além disso, além dos trabalhos, né, como a Cíntia bem falou aí, o mestre André, nossa mãe se esmerou demais, né? A gente tem uma parte aí em cima que eu vejo ali, ela está falando de mecânica quântica, que tudo vibra para se organizar para que esse mundo exista. Se a gente começa a analisar do físico para lá, você vai ver que é energia vibrando, né? Os átomos vibrando, vão se organizando, criando os elementos químicos, cria molécula e vai tudo se organizando. E minha mãe nunca estudou, acho que ela se brincar, perguntar o que é um átomo. Ela falou, isso é de comer ou de passar no cabelo? Né? E ela está lá dizendo, né, medianizada, escrevendo isso aí para gente. Então, além do Pai Seta Branca dizer que o trabalho incessante aliviará as dores do karma, né? O karma sou eu que estou dizendo, porque é o que eu entendo. Né? Nos dá os trabalhos transcendentais. E nossa mãe ainda vem, né, com toda a sua dificuldade, né, de saúde, de cultura, e deixa esse acervo para que a gente consiga entender racionalmente como que é a vida fora da matéria, e depois de estudar a vida da nossa mãe, só vai se perder fora da matéria quem realmente for muito relapso, né? Porque, imagina, você conhece o caminho A vai dar em tal lugar, o caminho B vai dar em tal lugar. Você que escolhe para onde vai. Né? Padrão vibratório é sua sentença. Salve Deus, Daí. Salve Deus. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Depois eu vou colocar a minha posição aqui. Eu acho que a gente já pode começar a preparar para encerrar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Salve Deus, então. O que eu vejo daí é que nessas vibrações, nessas leis do mundo que foram criadas, desse planeta que foi criada, preparando a gente para a nossa melhoria aqui neste planeta, né, visando voltar, fazer o caminho de volta a Deus Pai Todo-Poderoso, o homem ganhou uma alma, e essa alma, ela também é uma ferramenta para a gente, quase que para vencer ela, e realmente é um caminho de Deus. Quando eu falo Deus, é Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Só que, ao invés do homem utilizar essas leis, essa força, toda essa vibração ao seu favor, ele usa para fora e não para dentro. E o para dentro, ele tem que rever os egos, assunto que eu tanto adoro, né? Olhando para fora, o que ele quer? Se igualar aos outros, ficar naquela competição do mundo, né, do sistema primário, de competição, de materialidade, de superar, né, de vaidade, de luxúria, tudo que esse plano proporciona. E não usa toda essa energia que veio junto com esse planeta para se melhorar. Ele prefere ficar ali. E mesmo quando ele tem a prova de que ele tem um caminho para frente positivo para seguir, ele volta. Né? Quando ela fala que, para mim isso fica claro quando ela fala, não é fácil abandonar a multidão. Eu vou sair de uma competição, eu vou sair na busca por, né, ficar na minha casa e não vou fazer uma coisa, coisas materiais, né? Vou sair dessa competição material, como assim? O que vão pensar de mim? Né? Toda essa indigestão que fica na alma, né, de ter que ficar ali, é uma pena, né? Porque o homem fica preso, punindo os outros, não sabe se desviar e continua a punir. Quando não se pune também, né? Eu ia até colocar um pouco mais, né? Onde que estava escrito aquela, o homem na totalidade? Aqui. É onde eu ia colocar. Eu acredito que aqui teria mais um prolongamento dessa frase.
o homem na totalidade sempre procura empregar sua força mais para impedir o desenvolvimento da Terra do que se desenvolver a si mesmo. Me soa assim, parece que está faltando um pedaço, mais para impedir o desenvolvimento da Terra do que a se desenvolver, né? Desenvolver a si mesmo. Então, ao se trabalhar. O que mais que dá para falar daí? Sim, meu filho, não é fácil abandonar a multidão, fixar-se em si para buscar a verdade. E quando conseguimos encontrá-la, é mais difícil ainda permanecer com ela, permanecer com a verdade quando a encontramos. Essa verdade, eu acredito que é aquilo que vem de dentro, as suas intuições, o seu chamado, quando você está lá com os velhos sábios, né, que sempre retornando ao seu sol interior, esse chamado de você evoluir, de você progredir, sempre tem aquela retroativa, né? Vai falar, não, peraí, talvez não seja isso mesmo. Ah, tá muito complicado, vamos voltar um pouco, no meu ver, tá? Alguém quer colocar alguma coisinha a mais? A gente já tá Eu batendo. quero só colocar algo que me chamou muita atenção aqui, que foi essa palavra profano, quando ela diz que, sim, meu filho, breves dias irão chegar em que o homem espiritualizado será sentido pelo homem profano. Achei muito interessante porque será sentido, colocou aqui duas categorias, né? Aquele que não passou pelas iniciações, que não se espiritualizou, né? E em contraposta, esse homem espiritualizado, o profano e o espiritualizado. Então, estou entendendo aqui que, será que ela está querendo dizer que essa fronteira vai se dissolver? Não por uma conversão em massa, não por isso, mas porque até quem está do lado de fora, o profano, vai captar, vai sentir a diferença de quem já elevou a sua vibração? Eu penso, Cíntia, que eu vejo isso aí como uma conjunção de dois planos. Porque vai ser nítido. O neutrão vai abrir para todo mundo, entendeu? E esse profano eu vejo como aquilo que ele negou. Mesmo o homem espiritualizado, né, que tenta espiritualizar, ele foge, ele nega muitas coisas, ele não aprofunda. E vai chegar uma hora que esse profano vai ser sentido. E aí vai ser como uma música literária de mais alta sinfonia, vai ficar complicado. Vai ficar bem. Ai, tá sumindo as palavras hoje, gente. Complicado, né? Vai ficar. Sumiu mesmo. Então, nesse momento que eu penso que a carta de 72 vai se cumprir. E aí o profano vai falar, o que eu faço da minha vida agora? Entendeu? E aí vão buscar, não estou falando só nós, né? Vão buscar todos aqueles que, não é arrogância isso que a gente está falando, a gente só está tentando se preparar para isso, né? Buscar todos aqueles que entenderam o recado que todos os mestres, né, vêm passando, cada um na sua linguagem, na sua tradição, mas todos sempre com o mesmo objetivo. Eu pensei que a Cintia ia falar, né? Sim, meu filho, não é fácil abandonar a multidão, né? Ou seja, sair da balada, sair da pizzaria e fixar-se em si, né? Ou seja, buscar a verdade que está dentro da gente, né? Que é, né, o físico, o etérico, o astral, o mental, o espírito santificado e o próprio Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Através de abandonar fora e para dentro, né? Uma das técnicas é a meditação, né? Mas a Cíntia pode começar a falar isso na semana que vem, né, Cíntia? Sobre esse tema aí, ó.
Sim, meu filho, não é fácil abandonar a multidão. Ninguém vai Você vai tirar gostar uma de falar foto? de meditação. Hã? Ninguém vai gostar de falar sobre meditação. I don't care. Tudo bem. Você vai tirar foto? Já tirei, já coloquei lá. Ah, tá bom, tá bom. Ok, então vamos encerrar por hoje e vamos fazer o encerramento aqui na nossa individualidade. Salve Deus. Salve Deus.